Nós estamos no início desta transformação radical dos humanos que, por sua própria natureza, como uma inovação verdadeiramente complexa e emergente, ninguém no mundo consegue prever. Uma pesquisa com 1.000 universitários mostrou que quase 90% usaram chatbot para ajudar no dever de casa. Cada vez mais pessoas vulneráveis procuram chatbots de IA para apoio. Vagas de início de carreira estão desaparecendo rapidamente. Metade das vagas júnior de escritório sumiu. Haverá 10 a 20% de desemprego em 1 a 5 anos. Antes de tudo, eles subestimam o tamanho da revolução da IA. A IA não é como a imprensa. Não é como a revolução industrial do século XIX. É muito maior. É a primeira tecnologia da história que decide coisas sozinha e também cria novas ideias sozinha. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Achar que essa revolução da IA não vai resultar em alguma tragédia humana, penso que é ser otimista demais. Meus maiores temores são que nós, de alguma forma, nós do ramo de tecnologia e indústria, causemos um dano significativo ao mundo. Se isso acontecesse mesmo, tipo, a gente descobrir que há 1 bilhão de pessoas no planeta, todas com PhD e felizes em trabalhar quase de graça, isso teria um impacto disruptivo na sociedade. Que empregos viram obsoletos num mundo em que eu tô aqui como CEO, com 1.000 agentes de IA? Eu pensei em cada pessoa da minha empresa que hoje faz esses trabalhos. Pensei no meu CFO para processar os dados do negócio, os meus designers, editores de vídeo e etc. Então, quem vai ser impactado? Sim, todos eles. Talvez isso seja útil para a audiência. Eu acho que se o seu trabalho é tão rotineiro quanto pode ser, seu trabalho acaba já nos próximos anos. Ou seja, nesses trabalhos, por exemplo, garantia de qualidade, entrada de dados, você fica sentado na frente de um computador e tem que clicar e digitar coisas numa certa ordem, operador, e essas tecnologias estão chegando ao mercado rapidamente e vão deslocar muita gente. Contadores? Contadores. Advogados? Sim. Sabe, eu lesionei um ligamento do pé. Aí eu fiz ressonância e tive que esperar uns dias para alguém olhar e explicar o que era. Então isso vai acabar? Sim, na saúde é difícil prever, por causa da regulação e, de novo, existem muitos fatores limitantes sobre como essa tecnologia pode se espalhar pela economia por causa de regulações e da disposição das pessoas em aceitá-la, mas trabalhos não regulamentados, que são puramente texto entra, texto sai, se no seu trabalho você recebe uma mensagem e produz algum tipo de artefato, provavelmente texto ou imagens, esse trabalho ele está em risco. As pessoas falam que a IA não vai tirar o seu emprego. Um humano usando IA vai. Sim, eu acho que é verdade. Mas em muitos empregos, isso vai significar bem menos gente. Minha sobrinha responde cartas de reclamação para um serviço de saúde. Antes levava 25 minutos. Ela lia a reclamação, pensava na resposta e escrevia uma carta. Agora ela apenas escaneia a carta no chatbot e ele escreve a carta. Ela só confere. Às vezes ela pede para revisar alguma coisa. O processo agora leva 5 minutos. Isso quer dizer que ela responde 5 vezes mais cartas. Então, precisam 5 vezes menos dela. Porque ela faz o trabalho que antes 5 pessoas faziam. Agora, isso quer dizer que precisam de menos gente. Em outros trabalhos, como na saúde, isso é mais elástico. Então, se você deixar médicos 5 vezes mais eficientes, todo mundo teria 5 vezes mais atendimento pelo mesmo preço. E isso seria ótimo. Quase não tem limite para o quanto de saúde as pessoas conseguem consumir. Todo mundo quer mais saúde se não há custo nisso. Tem trabalhos em que um assistente de IA deixa a pessoa muito mais eficiente, e isso não significa ter menos gente, porque só vai ter muito mais disso sendo feito. Mas, na maioria dos trabalhos não vai ser assim. Essa é a pergunta que eu sempre faço. No mundo com AGI, e eu acho que logo vem superinteligência como efeito colateral. Então, a pergunta é, no mundo de superinteligência, definida como melhor que todos os humanos em tudo, o que você ainda contribui? E você sabe melhor que qualquer um como é ser você. Você sabe o gosto do sorvete para você. Dá para ganhar dinheiro com esse conhecimento? Há alguém interessado nisso?
Talvez não, mercado pequeno. Tem trabalhos em que você quer um humano. Talvez você seja rico e queira um contador humano, por algum motivo histórico. Pessoas mais velhas gostam do jeito tradicional. O Warren Buffett não trocaria por IA. Ele usaria o contador humano dele. Mas é uma fatia bem pequena. Hoje tem produto feito à mão nos Estados Unidos e não produzido em massa na China. E tem gente que paga mais por isso. Mas é uma fatia pequena. Quase um fetiche. Não tem razão prática. E eu acho que qualquer coisa que você faça no computador pode ser automatizada com essa tecnologia. As pessoas nesse país querem fazer certos tipos de trabalho e não outros tipos de trabalho. E eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, é a realidade. Sabe, eu brinco com isso, tipo, meus filhos têm 15 anos e não querem trabalhar, por exemplo, num emprego de manufatura. E eu também não quero isso para eles, porque eu não quero que eles tenham as costas ruins que eu tenho agora. Não, sério, isso é real. Você trabalha 40 anos num desses empregos e chega perto dos 60, todo quebrado. Então, eles não querem isso uma vida inteira num trabalho físico repetitivo. E, sendo sincero, quase nenhum jovem aqui nesse país quer. Eles não vão precisar em 10 anos, com robôs assumindo isso tudo. Eles vão precisar e a grande crítica dessa revolução dos robôs é que ela vai substituir o trabalho humano. Se existir o conceito de um funcionário plugável, você tem trabalho grátis, físico e mental, trilhões de dólares disso. Então não faz sentido contratar humanos para a maioria dos trabalhos. Se eu pago $20 ou uso um modelo grátis para fazer o que um funcionário faz. Primeiro, tudo no computador vai ser automatizado. Depois, eu acho que robôs humanoides estão 5 anos atrás, então em 5 anos o trabalho físico também poderá ser automatizado. Uma coisa que eu estudo, além de IA e também de longevidade, é a IA no mundo físico, que vai aparecer em robôs humanoides, carros autônomos, carros voadores e afins. Eu já entrevistei o Elon, que eu conheço há 26 anos, e uma empresa aqui nos Estados Unidos chamada Figure AI, tocada pelo Brett Adcock. E eles preveem, eles calculam que até por volta de 2040, pode ter algo como 10 bilhões de robôs humanoides andando pelas ruas, certo? Aí eu perguntei a um amigo, como vai ser? Como vai ser ver um robô humanoide entregando suas encomendas, ou andando nas ruas, ou chegando para perguntar se você quer mais alguma coisa? Ele disse que vai parecer normal, que no começo pode parecer estranho, vai ser um espetáculo, a gente vai tirar foto, mas depois de um tempo a gente vai se adaptar, e essa é a genialidade da mente humana e da sociedade, e vira normal, vira parte da vida. Eu acho que, se isso for muito além da inteligência humana, eu suponho que a maior parte do trabalho que a gente faz é baseado em inteligência. Até eu fazendo esse podcast agora. Este sou eu fazendo perguntas com base nas minhas informações, no que eu acho interessante e no que eu acho que o público quer. E se uma IA tiver um QI 100 vezes o meu e uma fonte de informação 1 milhão de vezes maior, não tem porquê eu fazer esse podcast. Eu posso pôr uma IA para fazer. E na real, uma IA pode falar com outra IA e entregar isso para um humano. Só que, quando você olha para várias áreas, direito, contabilidade, sabe, muito da medicina é baseada em informação. Motoristas também. Eu acho que a maior profissão do mundo é dirigir, seja entrega, Uber, o que for. Então, onde o humano entra nesse sistema? Tudo o que é só informação, entrando e saindo, está pronto para automação. Esses são os empregos mais fáceis de automatizar. E... Tipo um programador? Sim, programador ou contador. Pelo menos alguns tipos de contadores, advogados, médicos, são os mais fáceis de automatizar. Se o médico ele só faz isso, ele recebe informação, tipo exames de sangue e devolve informação, ele diagnostica a doença e faz a receita, isso vai ser fácil de automatizar nos próximos anos e décadas. Mas muitos trabalhos também exigem habilidade social e habilidade motora.
se o seu trabalho requer uma combinação de habilidades de campos diferentes, não é impossível, mas é bem mais difícil de automatizar. Então, pensa numa enfermeira que precisa trocar um curativo numa criança chorando. Isso é muito mais difícil automatizar do que um médico que só receita, porque não é só dados. A enfermeira precisa de boas habilidades sociais para lidar com a criança e coordenação motora para trocar o curativo. Quais essas habilidades? Eu acho que todas as habilidades humanas. Então eu acho que o mundo caminha para isso. É pelo menos nisso que eu estou apostando. À medida que o produto final se torna mais fácil de produzir, é a humanidade que vai sofrer. E se a gente não assumir responsabilidade social como indivíduos e organizações para ensinar e aprender habilidades humanas, elas vão desaparecer por causa do que a gente está falando. Então, como eu escuto, como eu acolho, como eu resolvo conflito pacificamente, como eu dou e como eu recebo feedback, são habilidades diferentes. E sim, você pode ter um amigo de IA. E esse amigo de IA foi treinado como o melhor psicólogo para te validar, com a melhor habilidade de ouvir que existe. Me diz como foi seu dia. Foi difícil. Como é difícil ser você, ou como é ótimo ser você. Sabe, é como uma máquina de validação feita por uma empresa que quer lucro e te quer como cliente. Não dá para ignorar isso. Mas o fato é que ninguém está aprendendo como ser um amigo. Isso vai parecer bom, vai parecer que você tem um amigo, mas não vai aprender como ser um amigo. Nos prometeram conexão social quando a rede social chegou. Quando veio o Wi-Fi, prometeram que a gente ia ficar mais conectado. Mas é óbvio que, como a gente passa tanto tempo sozinho, isolado, com tudo chegando por delivery, redes sociais, TikTok e a internet, a gente está investindo menos na parte difícil de sair e fazer um amigo, de arrumar uma namorada. Jovens fazem menos sexo do que nunca. Tudo que está associado ao trabalho difícil de criar conexões na vida real parece estar desaparecendo. Eu acho que a habilidade de contar uma história e se comunicar é criticamente importante para qualquer empreendedor. E no final do dia, se você pensar no que um empreendedor está fazendo, parte do que ele está fazendo é criando uma visão do futuro que ele acha que é possível, fazer com que outras pessoas acreditem nesse futuro e, com isso, se juntem a ele como cofundador, funcionário, ou se juntem a ele como investidor ou como um cliente. E esse é o processo de comunicar. Esse produto, esse serviço, esse futuro que você quer deixar as pessoas animadas com isso, querendo participar. E conseguir separar o que é ficção na nossa cabeça do que é realidade, isso é uma habilidade crucial. E nós não estamos ficando melhores em encontrar essa diferença conforme o tempo passa. E com tecnologias novas, que eu escrevo muito como inteligência artificial, existe a fantasia de que a IA vai responder tudo, achar a verdade para nós e dizer o que é ficção e o que é real. Isso é só mais uma fantasia. A IA pode fazer muita coisa melhor do que humanos, mas, por motivos que podemos discutir aqui, eu não acho que ela necessariamente vai ser melhor do que a gente em achar a verdade ou de revelar a realidade. O que te fez um grande empreendedor não foi só a empresa existir. Foi você construir com as próprias mãos e ter cicatrizes para mostrar. E quando as coisas deram errado, você foi obrigado a consertá-las. E agora, quando o problema aparece, você é rápido, é esperto, é um empresário muito mais inteligente agora do que era há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Sim. Porque você fez isso. E eu acho que a gente está esquecendo que isso tem um valor. E, aliás, eu sou um fã de IA. Eu quero a IA criando coisas. Mas eu odiaria perder a chance de virar uma versão melhor de mim mesmo. Então eu acho que tem valor em escrever sua própria sinfonia, pintar sua própria tela, construir seu negócio, sabe? Escrever seu livro. Não por eles, não pelo resultado. Não pelo resultado. Pelo seu próprio crescimento. A IA tem 2 superpoderes. Um é distrair pessoas, como o algoritmo do TikTok. Certo. E o outro superpoder é te deixar
hipercriativo para você virar um hiperconsumidor ou hipercriador. Nessa corrida de maratona, a maioria corre com os pés amarrados, porque a IA distrai eles. Alguns correm a corrida tradicional, alguns vão de bicicleta e outros vão num carro de Fórmula 1. E vai ser muito chocante quando os resultados aparecerem e você ver, peraí, poucas pessoas terminaram a maratona em 30 minutos. E nós levamos 18 horas porque estávamos de pés amarrados. E eu não consigo entender, se temos igualdade de oportunidade, por que existe tanta diferença de velocidade? E eu estou usando uma analogia, mas tem essa ideia que muita gente vai começar a ganhar $1 milhão por mês e muita gente nem vai conseguir um trabalho de $15 por hora. O crescimento exponencial vai acabar, e como muitos antes de você vai comprar no topo, brigando por migalhas, enquanto quem adotou cedo colhe os ganhos por se mover rápido. Steve Jobs e Steve Wozniak, dos 3 cofundadores da Apple, só 12 dias depois, preocupados com o fracasso da empresa, venderam de volta sua participação de 10% por $800. Hoje, essa participação valeria mais de $200 bilhões. Hoje eles estariam entre os mais ricos do mundo. Em 62, a Decca Records recusou assinar com uma pequena banda de Liverpool porque era óbvio, e aqui, abrindo aspas, música de guitarra estava fora de moda. Essa banda era apenas os Beatles, com recordes históricos de vendas. Eles chegaram a vender mais de 600 milhões de discos. Em 1998, o Yahoo não quis comprar o Google por $1 milhão, porque eles não achavam que a empresa valia isso. Estavam errados. Hoje o valor de mercado do Google passa de $2 trilhões. Em 2005, ofereceram a Netflix para Blockbuster por 50 milhões. Na verdade, eles riram do preço. Agora, a Netflix vale mais de $250 bilhões, enquanto a Blockbuster só tem uma loja restante em Bend, em Oregon, que vende camisetas. Existem várias outras histórias assim, eu poderia ficar dias nisso, mas esse é o ponto. Não basta viver uma revolução. Você tem que reconhecer ela e agir antes que fique óbvio para todo mundo. E com a IA, essa janela está se fechando cada vez mais rápido. Ela já está transformando o cenário da tecnologia e do trabalho. Até 2030, a projeção é que a IA elimine ou transforme até 800 milhões de empregos no mundo todo. Isso é quase 1 em cada 5 trabalhadores no planeta. Em 2023, as conferências corporativas que mencionaram IA cresceram mais de 360% em relação ao ano anterior. As IPOs ligadas à IA levantaram mais de $11 bilhões naquele ano, o maior valor para qualquer setor. E o ETF médio ligado à IA subiu mais de 50% em 2023, mais de 4 vezes o retorno anual médio de 10 anos do S&P 500. Se você não investiu em IA recentemente, o mais provável é que você perdeu a chance. O Goldman Sachs estima que a IA pode impulsionar $7 trilhões do PIB global na próxima década. E mesmo assim, a maioria das famílias não tem nenhum ativo ligado à IA. Isso é uma insanidade. Enquanto a inflação rouba o poder de compra delas, elas continuam de fora. Essa é a verdade que ninguém quer enxergar. Essas oportunidades têm um prazo de validade. Quando a adoção passa de um certo ponto, o ganho acaba desabando. E quem tiver a cesta certa de ações ganha e todo o resto perde. Você trabalha com milhares de empreendedores. O que você diz para eles sobre os negócios atuais e as oportunidades que você enxerga? Acho que um time pequeno tem alavancagem infinita. E quando você tem um time de, digamos, 5 a 10 pessoas que compartilham uma paixão enorme por um problema importante no mundo e querem ver esse problema resolvido e se juntam com o espírito empreendedor para resolver isso, esse time pequeno de 5 a 10 pessoas, somado à tecnologia que a gente tem disponível hoje, pode ter um impacto gigantesco. Você pode ganhar dinheiro, se divertir muito, resolver problemas importantes, pode escalar soluções. Talvez você consiga fazer mais em 3 anos do que a maioria faria numa carreira de 30. E aí, esse grupo de 5 a 10 pessoas pode encarar junto um novo problema importante. Ou também podem se desfazer e trabalhar em outros problemas com outros times. Essa é a verdade que ninguém quer enxergar. Oportunidades como essa têm prazo de validade. Quando a adoção chega a certo ponto, o potencial de ganho desaba e quem tiver a cesta certa de ações acaba ganhando e todo o resto perde. A história prova isso de novo e de novo.
Com a revolução do PC nos anos 80, os primeiros investidores da Microsoft viram retornos de 50.000% ao longo de 2 décadas. Mas, se você comprou depois de 2000, viu crescimentos anuais de um dígito só. O combustível do foguete já tinha acabado. Durante o boom da internet, a Amazon saiu de um preço ajustado de IPO de 7 centavos para mais de $3 em 2 anos. Um ganho de 4.000%. E ainda mais ainda a longo prazo. Mas aí, quando o investidor médio quis comprar, esses ganhos já eram passado. Quem chega tarde, além de perder o potencial, leva o impacto inflacionário de deixar o dinheiro em caixa, ou menos pior, em ativos de baixo rendimento. Agora, coloca a IA nesse mesmo padrão. Isso vai se mover na velocidade da luz. A curva de adoção da IA é tão íngreme que a janela de ganhos massivos no começo é medida em meses e não em décadas. As empresas estão chegando a valuations em 1 ano que os gigantes da internet levaram 1 década para alcançar. A projeção é que o mercado de chips de IA multiplique por mais de 5 entre 2022 e 2032. Mais da metade das empresas da Fortune 500 já estão integrando IA generativa nas operações principais deles. Em 2024, Google, Meta, Amazon e Microsoft investiram juntas mais de $400 bilhões em infraestrutura de IA, superando os gastos do governo dos Estados Unidos com serviços sociais. E para 2025, as Big Techs planejavam investir mais de 300 bilhões em IA. As coisas estão andando tão rápido que você precisa fazer a sua pesquisa agora. As pessoas dizem que a IA está supervalorizada, que tem limite, que não vai ser tão disruptiva como estão dizendo, e que você corre o risco de acreditar que ainda vai ter muito tempo para reagir, que as pessoas vão ter tempo para se planejar. É assim que você acaba perdendo a oportunidade. Ninguém consegue ver o futuro com clareza, com certeza não. Mas a verdade é que a IA já está mudando todos os aspectos da nossa vida. E a profundidade, a velocidade dessa mudança estão acelerando. A única promessa que eu posso fazer é que a IA vai surpreender muita gente. Ela vai fazer coisas que a gente ainda nem imagina, e se o que ela faz já é impressionante, imagina o futuro. Eu diria que conhecimento é poder. Aceite, entenda, encare as consequências. Não olhe para o outro lado quando bater o medo. E faça tudo o que puder para entender, participar e ajudar a mudar isso. Porque está vindo. Eu vou falar mais sobre isso depois, mas o objetivo não é ser o investidor mais inteligente ou mais informado. Quase ninguém tem tempo para isso. Encontre um jeito de entrar nesse setor e não dê bola para os títulos. Investir no longo prazo é melhor do que tentar prever tudo. Esse é o mundo em que a gente vive. Se a gente acabar com Fed, ajustar os gastos e usar a dívida só para crescimento, aí você pode voltar a guardar o seu dinheiro. A IA se move 10 vezes mais rápido. Num ambiente inflacionário como o que a gente vive, ter ativos não é uma opção. Encontre o que faz sentido para você e haja. Não fazer nada só vai garantir que a inflação te engula. E além disso, não importa o quanto a gente ache que entende o que vem por aí. A única coisa que eu te garanto é que a gente vai se surpreender.